O Fortaleza se recuperou, vinha num viés de baixa, jogando mal, e ontem deu um sinal assim, ó. Baita vitória, né? Não bobeiem que eu tô aqui. Flamengo que realmente ficou distante, Eric. Flamengo ficou agora a 11 pontos, com um jogo a menos, mais 11 pontos do Botafogo. Eu acho que ao escalar um time inteiramente reserva hoje contra o Grêmio, o Flamengo passou um recado de que as Copas, nesse momento, são mais importantes do que a disputa do título brasileiro. Primeira vez no Campeonato Primeira Brasileiro. vez que o Flamengo tira 100% dos titulares. Então, nesse momento, banco, né? nem no banco. Era tudo da base. Então, hoje. a distância, a forma como o Flamengo encarou esse jogo contra o Grêmio, ainda que tenha o Peñarol, mas o Peñarol é só na quinta-feira. Se o Flamengo tivesse, de fato, disputando o título, talvez desse para levar uma turma para o banco e tentar ainda fazer um jogo contra o Grêmio, que não vem bem no campeonato. Você vê que o jogo foi equilibrado mesmo com o Flamengo inteiramente reserva. Então, não é só a distância na tabela que tira o Flamengo da disputa do título. Eu acho que são as escolhas do clube nessa reta final de temporada. Me parece que o Flamengo hoje está apostando mais num milagre contra o Peñarol, lá em Montevidéu, e na Copa do Brasil. Eu estava aqui no domingo passado, o Tite demorou muito, né? Foi só no final do programa que ele foi aparecer depois do empate com o Vasco, muito frustrado. E ele meio que sinalizava que a derrota da semana passada, embora com bom rendimento... Empate, né? Empate, perdão. Obrigado, Eric. Embora com bom rendimento, o Botafogo abriu 8 pontos, poderia ter uma mudança de rota. Aí veio a derrota para o Peñarol e hoje essa decisão de escalar totalmente reservas. E embora tenha vencido, o Grêmio parecia menos entrosado que o time C do Flamengo hoje. O Grêmio tem muita dificuldade, né? O Flamengo dominou a partida na grande parte do jogo, mesmo quando estava contra 11 jogadores, né? Com 10 só em campo e 11 do lado do Grêmio. O Grêmio com muita dificuldade de buscar esse entrosamento e o Flamengo tendo liberdade para criar. Com o Carlos Alcaraz na primeira etapa, livre de marcação. Então, alguns erros muito primários do Grêmio. Isso dá a entender que se o Flamengo tivesse feito um time misto, teria buscado um resultado positivo fora de casa. Não fez. Para o Grêmio, uma excelente vitória, mesmo sem jogar bem, já dá um salto na tabela. Agora, dito tudo isso, Rizek, Botafogo e Palmeiras hoje jogam mais do que o Flamengo na disputa do título brasileiro. São times mais consistentes, mais equilibrados e que apresentam um nível de jogo bem melhor do que o do Flamengo a essa altura da temporada na disputa do Campeonato Brasileiro. Mesmo que o Flamengo conseguisse vencer o Grêmio hoje, eu não sei se o Flamengo ainda teria força para alcançar Botafogo e Palmeiras. Talvez matematicamente você olha para a tabela, tem. Mas na bola, Botafogo e Palmeiras hoje estão alguns passos à frente do Flamengo. E com o Palmeiras só focado em brasileiro, o Flamengo ainda dividido com Copa do Brasil e Libertadores. Lédio Carmona e Ricardinho comentaram a partida que o Sport TV acabou de transmitir. Boa noite, amigos. Bem-vindos ao Troca. Tudo bem, Rizek, Eric, Jéssica. Então, futebol é uma coisa meio maluca, né? Eu tô ouvindo vocês falarem, eu concordo com tudo que vocês falaram. Com tudo, Lédio? Não discordou de nada, nada? Mas eu acho que o ponto principal é o seguinte, o Flamengo, realmente, ele olhou meio com uma certa indiferença pro Brasileirão hoje. Mas o Flamengo jogou melhor que o Grêmio, com time B, C, que seja lá que letra fosse, jogou melhor. O Flamengo jogou melhor que o Grêmio. Me impressionou como parecia mais até organizado em campo, com mais entrosamento que o time titular do Grêmio. Mais organizado, mais inspirado, melhor defensivamente, melhor no meio campo, melhor atacando. O Flamengo terminou o jogo, mesmo com 10 jogadores, com 20 finalizações. O Grêmio com 12. Então o Flamengo fez tudo melhor que o Grêmio, mas o Grêmio foi eficaz. Foi o que o próprio Diego Costa falou, o Davi Luiz corroborou. Acabou, o Flamengo perdeu o jogo, o Grêmio ganhou, mas eu acho que fica mais preocupante para o Grêmio, porque o Flamengo já está com uma diferença grande no Brasileiro. Então, se ele conseguir uma sequência agora, ele pode voltar, foi o que o Davi Luiz comentou, mas eu acho que o Grêmio ele tem que olhar, a gente ganhou outro time B, C, D do Flamengo e jogando mal, jogando muito mal, com muito mais sorte do que juízo. O Grêmio, quando finalizou, a bola entrou, principalmente no primeiro e no segundo gol. E mesmo quando o Carlinhos foi expulso, o Flamengo ficou com um jogador a menos, o Flamengo ainda jogava dentro do campo defensivo do Grêmio. Então, enfim, eu acho que não serve como consolo para os rubro-negros, mas os meninos tiveram atitude. Você achou alguns bons jogadores, o Alcaraz teve um bom cartão de visita, eu acho que é péssimo o resultado para o Flamengo. Agora, em termos de desempenho, o Flamengo foi melhor que o Grêmio, sem dúvida nenhuma. E agora o resultado foi bom para o Grêmio. O desempenho do Grêmio foi ruim. Isso é o futebol. O futebol não explica muita coisa. Vamos discutir a questão da expulsão do Carlinhos. Acho que o Kahneman foi muito malandro na história. Eu acho que teve muita experiência do Kahneman. O assistente acabou chamando. Eu acho que tem muita discussão, tem muito debate nesse lance.
Mas o que fica é isso. Acho que o Grêmio tem a comemorar os 3 pontos e tem a lamentar a atuação. E o Flamengo tem a lamentar que não ganhou nenhum ponto, mas pode dizer, jogamos com um time B e fizemos um bom jogo, jogamos melhor que os donos da casa. Há quem diga que o Flamengo jogou melhor hoje com o time C do que contra o Peñarol em casa pela Libertadores. Há quem Com certeza. Diga. Ricardinho, boa noite, bem-vindo ao Troca. Obrigado, Rizek, tudo bem? Você, Jéssica, Eric, tudo tranquilo? Eu acho que o que o Lédio colocou e a gente falou durante a transmissão, eu acho que o desempenho do Flamengo melhor, resultado ruim, né? Desempenho ruim do Grêmio, resultado melhor. O Flamengo, desde o primeiro tempo, ele fez um jogo melhor que o do Grêmio, mais entrosado, por mais que esses jogadores não venham jogando junto. O Grêmio conseguiu esse gol no primeiro chute a gol do Grêmio. Primeiro chute. O Grêmio no primeiro tempo chutou 2 vezes a gol. Esse do Cristaldo e um de pé esquerdo do João Pedro, que a bola bateu na trave. O Flamengo criou muita chance. Esse jovem, o Matheus Gonçalves, não só fez um gol bonito, como fez um bom jogo. Jogo de provocar o adversário, de drible, de movimentação. Ele e o Wesley no primeiro tempo incomodaram muito o Reinaldo aqui, do lado esquerdo da defesa do Grêmio, direito do Flamengo. O Carlinhos poderia ter virado o jogo nesse lance, sim, porque ele saiu cara a cara. Acho que o Marquezinho também teve mérito, porque ele estica o pé direito e tira a batida cruzada. Mas o Flamengo foi melhor. No primeiro tempo eu achei que foi até bem melhor do que o Grêmio. O Grêmio acomodado, lento, tendo dificuldades para jogar e para marcar. E acho que esse foi o cenário que o Flamengo e Grêmio tiveram no primeiro tempo, com individualmente alguns jogadores do Flamengo muito bem, os jovens. Esse Everton no segundo tempo, a gente vai mostrar aí, o segundo gol ele faz uma jogadaça, mas o jogo dele foi um jogo muito consistente, porque é jovem e todas as vezes que foi solicitado sempre deu resultado, assim, mostrou, né, desempenho, isso foi importante. O Grêmio faz os gols no primeiro tempo e no segundo tempo, no momento onde o Flamengo mais pressionava o Grêmio. Esse foi um lance de perigo do Soteldo e o chute do Monsalvo foi para fora. E logo em seguida o Grêmio faz o segundo gol, né, que é uma bola desviada. A ação do Matheus Cunha, ela é muito, assim, ela é um pouco estranha. Acho que o desvio é que a bola desvia, né? Você acha que a bola desvia, ele se abaixa, mas assim, a bola meio que bate nele. Enfim, o Bright White não teve nenhuma chance no jogo. A primeira chance dele foi essa que ele fez o segundo gol. E aí tem o lance do Carlinhos, que acho que é uma mistura de situações. É a experiência e o momento do Kahneman para utilizar da situação da jogada, de cair. E tem também o Carlinhos, que por mais que ele tente dar um tapa na mão, eu acho que ele acerta um pouco o rosto do Kahneman e foi bem expulso. Mudou o jogo essa expulsão? Num primeiro momento, não. Assim, o Flamengo continuou em cima, mas eu acho que com o passar do tempo o desgaste matou o Flamengo, sabe? O desgaste dos jogadores. E aí nessa jogada o Edenilson deu uma assistência, né? Porque o cruzamento é quando o cara chega do lado da área e joga ela para a área. E aí ele acerta às vezes o centroavante e muitas vezes ele não acerta. Isso é o cruzamento. Essa foi uma assistência. Ele levanta a cabeça e coloca a bola na cabeça e o gesto do Diego é de agradecimento, porque quando o centroavante dá uma cabeçada desse, ele só faz assim, muito obrigado, entendeu? E testa ela para dentro do gol, fazendo o terceiro. Esse foi o melhor momento coletivo do Grêmio no jogo. A jogada começou com um zagueiro, com o Gustavo Martins, ele arranca com a bola, faz o passe para o Monsalvo, que faz a melhor jogada dele no jogo. O cruzamento do Edenilson é perfeito e o cumprimento do Diego Costa. Foi um momento de mais lucidez ofensiva do Grêmio no jogo, foi esse gol. Eu acho, hein, Lédio, que Ricardinho, os gols do Grêmio hoje mostraram uma faceta do Flamengo do Tite já há algum tempo. Esse Flamengo que a gente tem visto, seja o time A, B ou C, é um time muito frágil defensivamente. O Flamengo vem tomando muitos gols na temporada e os adversários às vezes nem precisam jogar tão bem para machucar o Flamengo. Não foi o caso do Peñarol quinta-feira, que fez um bom jogo, um ótimo jogo no Maracanã.
Mas hoje mesmo, vocês estão comentando, o Grêmio não jogou bem e ainda assim fez 3 gols. E o Grêmio chutou uma bola na trave. O Grêmio se defendeu mal também, muito mal. Então, isso é um ponto que me chama muito a atenção esse ano no Flamengo, porque o Tite sempre foi um técnico que comandou times organizados, principalmente defensivamente. Era difícil fazer gol nos times comandados pelo Tite, diferentemente do Flamengo atual, e independentemente da formação. São times que levam muitos gols. Você pode ver, a defesa do Flamengo entre os 6, 7 primeiros colocados do campeonato é a pior. O time toma muito gol. E isso me chama a atenção, porque você tem bons zagueiros, você tem bons volantes, tem um técnico que sempre se destacou por equilibrar bem os times defensivamente, e hoje foi uma prova disso. Vocês estão elogiando a atuação do Flamengo, que foi melhor do que o Grêmio, e ainda assim o Grêmio jogou mal e fez 3 gols. A defesa do Flamengo é dos 8 primeiros, é a pior. É isso. É espantosa a atuação defensiva do Flamengo nessa temporada. Tira o Campeonato Carioca, que o Flamengo acabou ganhando sem até levar gol, né? Mas nas competições que você olha no olho do adversário que é do seu tamanho, a atuação defensiva do Flamengo é um desastre esse ano. Aliás, Botafogo e Palmeiras estão tão fora da curva nesse quesito, né, de equilíbrio do time, que o saldo de gols do Botafogo é de 21, do Palmeiras é de 25. Aí vem a turma dos 10, Fortaleza e Flamengo, 10 gols. Olha a diferença, 21, 25... 10 gols. Até ofensivamente o Flamengo produz. É um time que produz ofensivamente. Até bem pouco tempo o Pedro ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Outros caras fizeram muitos gols, mas defensivamente verdade. O Flamengo é muito... É o terceiro melhor ataque, mas... Você vê, entre os 8 primeiros é a pior defesa. É muito desequilibrado o time. É o terceiro melhor ataque do campeonato. Isso desequilibra. Isso atrapalha muito durante a partida. Nessa, atrapalhou de hoje contra o Grêmio, mas durante o campeonato. Porque às vezes você tem que... Quando é melhor que o adversário no jogo, transformar em resultado. E quando você consegue ser regular em relação a essa superioridade, no caso durante o jogo, você tem que ter essa solidez, porque um gol te tira do jogo. Às vezes a parte ofensiva está indo tão bem, você está minando o adversário para tentar o gol. E aí, num momento de desequilíbrio defensivo, você leva um gol, seja um pênalti, uma falta de atenção ou até um desequilíbrio de marcação, e aí te tira do jogo. Hoje, os 2 gols do Grêmio, do primeiro gol e o segundo, eram no momento onde o Flamengo era muito superior. Tinha posse de bola, chegava perto da área, tinha condição de finalizar, criou oportunidades, acabou levando o primeiro gol no chute do Cristaldo. Estava sozinho. E acabou levando o segundo gol também na jogada. Claro que tem mérito dos adversários, óbvio, isso aí, mas se você for olhar a movimentação do segundo gol, os jogadores do Grêmio fazem uma triangulação com muito espaço dentro da área. Muito espaço. O Bright White, mesmo tendo pego o rebote, ele está entre os 2 zagueiros, assim, a projeção do largo, também. com um espaço assim, sem sequer ser incomodado para finalizar. Agora, existe uma questão também da decisão de gestão do Flamengo, né? Quando você vai jogar contra o Grêmio, que está tão mal, assim, em termos coletivos e de jogo, fora de casa, com um time completamente alternativo, você negocia o resultado. Você aceita não levar a vitória. Você, de certa maneira, está abrindo mão de competir, né, de buscar a primeira posição. Você abre mão do campeonato. Quando se negocia um placar assim, então é uma derrota frustrante, mas me parece que estava dentro dos planos do Flamengo. Né? Concordo com você. Por isso que a minha leitura é que no domingo passado, a demora do Tite em falar, o abalo dele, as palavras dele, meio que ali ele falou, cara, agora o Campeonato Brasileiro, somada a derrota para o Penharol, o Campeonato Brasileiro agora fica em segundo plano. Só que ali ainda não tinha jogado com o Penharol. Mas eu acho que o Badi ali você até podia pensar assim, vamos apostar nas Copas, porque agora com o Penharol você é quase que um castelo de areia Libertadores pro Flamengo hoje. A soma de balizou a escalação do time reserva hoje a partir do resultado do Penharol. Claro, eu diria que é os 2, cara, porque você viu o campeonato ficar distante, né? E aí ainda perde do Penharol e fala, cara, pelo menos a Libertadores eu vou priorizar. Acho que foi a soma do empate com o Vasco e a derrota do Penharol levaram o time totalmente em reserva e um banco todo de jogadores da base, né? O banco, para quem não tá vendo noticiário, vendo precisa de crachá. Os meninos precisam de crachá, óbvio que precisam de crachá. Mas então eu pergunto a vocês, assim, diante do que estamos elogiando ter sido uma boa atuação do time C do Flamengo, será que não teria dado para o Tite ter rodado um pouco mais o elenco durante o Campeonato Brasileiro? Porque a gente olha o elenco do Flamengo hoje, o time está bem cansado, né? A Arrascaeta está cansado, o De La Cruz está cansado e machucados, né? Você acha que a atuação de hoje mostra que o Flamengo poderia ter poupado um pouco mais ao longo do campeonato para não chegar no estágio em que está nesse momento de poupar todo mundo e do time
tão cansado? Acho que poderia ter tido uma administração melhor. O Lohan sumiu, né? O Lohan apareceu hoje, jogou hoje, mas o Lohan, existia um gap ali, onde ele estava entrando toda a partida e de repente ele desapareceu. Foi preterido. Everton é um menino que aparece com muita qualidade para jogo. A gente vê como ele apareceu bem hoje, já tinha aparecido bem jogando no time titular. Por que não apareceu antes? Por que não foi lançado antes? Acho que esse revezamento poderia ter acontecido. Mesmo nas escolhas que o Tite faz, onde ele fala muito que o campo fala, ele saca um Léo Ortiz e coloca o Pulgar de volta. O Pulgar também não está fazendo o seu melhor, não está no melhor desempenho. Então acho que tem encontrado as melhores soluções. A gente fala que o elenco está sendo escasso para o Flamengo, mas, poxa, o Flamengo, se a gente fizer a comparação com o restante das equipes do campeonato, tem nome, tem jogador para colocar em campo, jogador de qualidade, mesmo se time alternativo. Olha quanta qualidade a gente viu. O próprio Matheus Gonçalves fez uma boa partida. Então, acho que é difícil. Eu acho que a pressão é muito grande em cima do Tite para buscar sempre a vitória. Então, revezar também. Tem essa cobrança em cima do treinador, caso o resultado não venha, mas a gente vê que o Flamengo tem jogadores que aparecem com qualidade. Talvez se ele tivesse revezado um pouco mais, não teria um Flamengo tão cansado. Eu acho que só o único componente nessa história de revezar, Lédio, não sei se vocês concordam comigo, é a questão da Copa América. O Flamengo ficou num momento que não tinha como revezar na Copa América. Na Copa América, o Flamengo fez 6, 7, 8 jogos, escalando o que tinha para jogar. O Lohan, foi o período que o Lohan apareceu, porque não tinha Arrascaeta, não tinha De La Cruz, não tinha Eric Pulgar, não tinha Varela, né? Então acabou ali não conseguindo revezar muito. E o Flamengo, assim, vamos falar que no futebol tem algumas coisas que você não explica. Que time você lembra de perder 3, 4 jogadores pela temporada toda? Você perdeu Pedro, Cebolinha, Vinha... esses Luiz 3 Araújo. A temporada toda. Aí você perde agora o Luiz Araújo, aí você contratou o Michael e perdeu com um jogo e meio. Tem esse componente da falta de sorte também, que eu acho que atrapalhou um pouco os planos do Tite até nessa de tentar revezar um pouco. Assim. Isso que eu olho o Flamengo assim, na comparação com os outros. O time tá cansado, tá machucado, tá muito claro. Mas ele tá cansado. O que o Eric falou é exatamente o que eu ia dizer, pontuar. 9 rodadas sem jogadores da Copa América. Jogando com um time totalmente desfalcado. Né? Complicou. Aí depois perde jogadores aos lotes por lesão. Aí começa a aparecer o Luiz Araújo, ele se machuca. Contrata o Michael, ele se machuca. Everton Cebolinha no melhor ponto, ele se machuca. O Pedro é o artilheiro do campeonato até hoje, já está fora 5 ou 6 rodadas, ainda é o artilheiro. É difícil rodar assim. Perde o Vinha, traz o Alexandre. É difícil. E traz o Alcaraz da janela. E o pessoal da janela chegou agora. Tem o quê? 3, 4 jogos. Hoje foi o primeiro jogo do Alcaraz. Do Alcaraz hoje. Achei bom. Então, foi bom, né? Muito bom. O que isso pode sinalizar, assim, para o time principal do Flamengo, a atuação do Alcaraz hoje, para vocês? Eu acho que, por enquanto, ele é uma opção. Eu acho que, por enquanto, ainda ele é uma opção, né? Jovem, fez um jogo regular hoje bom, melhor do que até o primeiro, quando ele entrou lá, na estreia dele lá contra o Corinthians, mas é um processo, acho que ele é muito jovem, de adaptação ainda. Com relação a isso que vocês comentaram, é muito difícil, cara, essa tomada de decisão, porque o tamanho do Flamengo, ele sempre é pautado no resultado, cara. Então, assim, se a gente fala que deveria ter mesclado um pouco mais, apesar da Copa América, se ele mescla e não ganha, a gente ia falar que por que ele não colocou os caras principais. E aí tem o desgaste do jogador, porque os grandes jogadores, eles se desgastam mais, porque eles são solicitados pela seleção, seja brasileiro ou do país dele, não tem jeito. Eles vão sempre ser o escolhido, se ele tiver em condições, pelo treinador, porque a exigência do Flamengo é de resultado, então o cara vai estar sempre nos melhores jogos, vai estar sempre escalado. E o Flamengo, pelas competições que disputa, vai jogar sempre jogos decisivos. Não tem jeito. É o preço que um time grande, um time que performa no Brasil, paga por jogar todas as competições. Você joga a competição, você não sai da competição, você vai ser candidato ao título, você vai gastar o seu elenco. Não tem jeito. Por exemplo, a gente vai mostrar daqui a pouco. Teve a bola na mão do Vanderlan. Tem árbitro que dá pênalti, tem árbitro que não dá pênalti. Esse é que é o problema. A gente fica tonto aqui. Olha só, pra mim, sou exagerado você, ao tentar se desvencilhar do Kahneman, encosta a mão no rosto do Kahneman e ele cai como se tivesse sido agredido. Eu não vejo isso como uma agressão. Eu acho que Carlinhos foi juvenil, foi garoto. O que ele fez aí é bem mais grave, na minha opinião. Eu sinceramente, cada vez que eu olho esse lance, eu fico, o amarelo não resolveria?
Foi juvenil, ele não pode, mas assim, eu acho que a gente está premiando a esperteza do Kahneman, que dá uma simulada, como se tivesse levado um soco, uma agressão, e foi assim, pela imagem, parece que encostou o dedo no rosto. Mas eu tô sozinho aqui, PC. Tô aqui só pra tumultuar, que eu tô sozinho aqui. Não, eu também acho, que é um exagero o vermelho. Embora a gente tenha visto no campeonato lances parecidos assim vermelho e lances assim amarelo. O problema, eu insisto, é o critério. A gente não sabe o que um juiz... É sempre o critério daquele juiz, não há uma padronização. O juiz André Rizek vê uma coisa, a árbitra Jéssica vê uma coisa... Fala pro árbitro, o senhor tem certeza? Não quer dar uma olhada aqui no monitor? É isso que eu acho, assim. A gente não tem uma padronização. O árbitro mesmo aqui é o PC Oliveira. É isso. E ele vai trazer a luz da regra e a análise que ele faz da regra e da aplicação da regra hoje em Porto Alegre. PC, boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Rizek, Jéssica, Érica. Boa noite para todo mundo que está em casa. Acho que o debate é ótimo, é excelente, principalmente quando a gente fala o que o Éric está citando bastante, a questão de critério, né? De impacto no rosto do adversário. Eu sempre gosto de trazer a informação que a maneira do jogador se comportar, tanto em lance de mãos, né, tentando esconder o braço, colocando o braço para trás do corpo, muitas vezes até perdendo o equilíbrio normal ali da biomecânica do movimento, é em função das novas orientações, que a gente pode até discordar da orientação, né? Porque o jogador muitas vezes precisa do equilíbrio para poder se posicionar. Mas é aquele cuidado que ele tem que ter em lances de mão na bola ou bola na mão. Em lances de atingir o rosto, qual a preocupação da FIFA? Aumentou muito, demasiadamente, o número de concussão, as lesões na cabeça. E aí veio a recomendação para os árbitros para eles terem mais rigor com todo tipo de impacto na cabeça. O que precisa ser observado sempre? Primeiro, a questão se há ou não disputa de bola. Isso é fundamental e para mim é o ponto-chave em relação à ação do Carlinhos. Se há ou não disputa de bola. Outro detalhe que os árbitros observam é a questão de gesto adicional. Se ele está naquele movimento disputando a bola ou se após a disputa da bola ele tem uma ação adicional. Qual que é o risco que ele leva para o adversário? Nem todos os contatos no rosto serão faltas, inclusive. Pode ser que o jogador está disputando com o braço numa posição normal, mas ele está disputando a bola, como o lance de ontem, que eu acho que é até legal para a gente fazer a comparação. Se o contato do Matheus Martins no Kahneman tivesse sido naquela primeira ação dele, que o braço está abaixado e ele está disputando a bola, e ele é mais alto do que o Kahneman, e tem um contato ali no Kahneman, normal de uma coisa, do Cano, é que o Kahneman está sempre nas polêmicas, né? A gente vai chegar no Kahneman. Seria absolutamente normal. Por que passou a ser falta e pênalti no jogo de ontem não marcado? Porque depois que ele tem o domínio da bola, ele teve uma ação adicional no rosto do Cano. Mas aquele lance não seria para vermelho? Para mim, amarelo, porque ele tem uma ação adicional, mas não tem a ação do gatilho para dar a cotovelada. Ainda ele tem a atenuante da questão da bola, da questão que está disputando a bola, apesar de ter sido um gesto depois que ele tem a bola dominada. Mas ela não é, de certa forma, mais agressiva do que o tapa do Carlinhos hoje no rosto do Cano? Aí entra a sutileza da regra, né? Porque você sempre terá uma atenuante quando você está disputando a bola. Mas, gente, teve um tapa, eu não consigo ver esse tapa. Não, o tapa que resvala, pega a mão. Eu vi ele tentar tirar a mão, assim, mas enfim, a unha talvez tenha dado um arranhão no Kahneman. E a gente chegando agora no lance de hoje, eu acho que assim, para mim o ponto fundamental da expulsão é a questão, claro que teve uma valorização do Kahneman. Cara, a minha opinião do jogo de ontem, tá? O Flamengo jogou bem fora de casa contra o Grêmio. Se o Tite leva um time mesclado, aí tinha grande chance do Flamengo voltar com esses 3 pontos de lá do Rio Grande do Sul, tá? Ele preservou aí o Rossi e colocou o Matheus Cunha caindo em contradição, porque ele tinha fala que o Rossi seria o goleiro do Brasileirão e da Libertadores e o Matheus Cunha apenas da Copa do Brasil. Ele fez essa troca aí poupando o Rossi, não sei pra quê. Foi poupar o Rossi, e o Matheus Cunha sofreu aí 2 gols de falha dele, quase sofre 3, tá? Porque o outro, praticamente do mesmo lance ali, do mesma distância de fora da área, bateu na trave, tá certo? E o segundo gol, cara, que ele deu ali no pé do Bay White, o atacante do Grêmio que não teve nenhum tipo de oportunidade no jogo, ele rebate uma bola parecendo goleiro de pelada, irmão, goleiro de pelada. Eu acho que nem goleiro de pelada faz o que o Matheus Cunha fez ontem. E isso bota em xeque, bota em risco, tá? A classificação para a final aí
da Copa do Brasil contra o Corinthians, tá? Que o primeiro jogo vai ser aqui, o segundo jogo vai ser lá. Vai com o Matheus Cunha ou vai com o Rossi? Deixe aqui embaixo o seu comentário. A respeito do Carlinhos, tá? Para mim, a diretoria errou em ter contratado o Carlinhos. Por quê, cara? Carlinhos, independente da história de vida dele e tudo mais, pode ser um cara fenomenal, mas pro Flamengo ele não é jogador. Ele não é jogador. O Flamengo contratou ele por causa que, na época, o Gabigol foi ali, né? Poderia ser suspenso por 2 anos pelo burlar o antidoping, tá? E o Flamengo contratou ele às pressas. Mas, mano, tinha vários e vários outros centroavantes que poderiam o Flamengo ter buscado no mercado, foi atrás do Carlinhos. Para mim, ele tá dando 3 anos de contrato para esse cara. Ele é muito ruim, muito ruim. Desculpa, Carlinhos, mas você é muito ruim e não pode e não tem condições de jogar no Flamengo. Na sua expulsão ontem, para mim foi juvenil, foi moleque, grande mérito do Kahneman, tá? Que encenou ali, fez um estardalhaço e tudo mais. Não teve nem chamada do VAR para poder conferir, na minha humilde opinião, que eu apurei dentre as mídias aqui, né? Poderia tomar um cartão amarelo, porque não foi agressão, não foi um soco, ele apenas fez um gesto ali que o Kahneman brilhantemente ensinou e o árbitro caiu na dele. Então, até nisso, o Carlinhos foi no juvenil. Mas do jogo de ontem vale ressaltar que Matheus Gonçalves jogou muita bola, o moleque fez um golaço, o Lohan também fez muito bem, e o Alcaraz, tá? Passes rápidos, certeiros. Aí errou um outro ali, pois ainda não tá entrosado com o time, mas foram muito bem aí Lohan, Matheus Gonçalves e Alcaraz, mostrando ao Tite que para mim errou mais uma vez. Cara, quando você poupa todo o time titular, pensando numa competição, quando o time tem outro jogo que você vai com o time reserva, você manda o seu auxiliar. Não deixa o seu auxiliar treinando o principal. Cara, pra mim, quem tá treinando o Flamengo não é o Tite, cara, e sim o seu filho Matheus Bach, cara. Então eu quero saber de você, torcedor, o que você achou dessa atitude do Tite ter acompanhado o time reserva, nenhum reserva, o time C do Flamengo, que foi a base que o Felipe Luiz montou aí para poder vencer as competições. Foi esse time que foi campeão mundial aí contra o Olympiacos da Grécia no Maracanã, que foi fazer esse jogo contra o Grêmio. O que você achou dessa atitude do Tite? Ter ido acompanhar esse time, ter deixado o seu filho, Matheus Bach, treinando o time titular, que o jogo mais importante do ano na temporada é quinta-feira contra o Peñarol, lá no Uruguai. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, também deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo sobre notícias do Flamengo aqui do canal FK Notícias Fla.